Compreender mais sobre mitologia grega é sempre interessante, embora às vezes pareça aqueles programas de brigas de família que passam na televisão de tarde, que sua tia assiste e você conhece por causa dos memes. E isso não é piada, já que temas recorrentes na mitologia grega são os que reproduzem tensões familiares humanas, como conflitos entre pais e filhos ou disputas e ciúmes entre irmãos e irmãs. Ao contrário do que será a regra com o monoteísmo das religiões abraâmicas, como o judaísmo, o cristianismo e o islã, com um único Deus perfeito, as divindades gregas são diversas. Na mitologia, a própria criação dos deuses ocorre por uma briga familiar. No início, existe o caos, e dele, por cisões, surgem 5 deuses primordiais. Uma delas, Gaia, a deusa primordial da Terra, gerou sozinha 3 filhos, um deles para ser o seu igual, Urano, o céu. Juntos, Gaia e Urano tiveram 12 filhos, os Titãs, além de outras criaturas, que foram enviadas por seu pai ao Tártaro, o abismo onde os mortos são castigados. Gaia, ao descobrir isso, fica com raiva e convence o filho mais novo e mais ambicioso, o Titã Cronos, a derrubar o pai e governar junto de sua irmã, Reia, com quem teve 6 filhos: Hera, Deméter, Hestia, Hades, Poseidon e o mais novo, Zeus, um nome que você certamente conhece. Com o nascimento de Zeus, sua mãe o escondeu para o preservar, já que Cronos devorava seus filhos, temendo que um deles se revoltasse e o derrubasse, assim como ele fez com seu próprio pai. Esse é o tema de uma das mais famosas pinturas do mundo, de Francisco Goya. Zeus cresceu escondido, envenenou seu pai, que vomitou os irmãos devorados anteriormente, já que eles não foram digeridos, pois eram imortais. Foi nisso da Titanomaquia, uma guerra que durou 10 anos entre os titãs, sediados no Monte Otris, e os novos deuses, sediados no Monte Olimpo, que triunfaram e aprisionaram os titãs no Tártaro. Essas divindades que triunfaram são as que costumamos associar ao pensar nos deuses gregos, embora, para diferenciar das outras divindades, seja mais preciso dizer que são os deuses olímpicos, por causa do monte sagrado e origem do nome dos jogos. Após vencer a guerra, os 3 irmãos, Zeus, Poseidon e Hades, precisavam decidir quem governaria o mundo. Para evitar uma guerra, eles decidiram por sorteio. Zeus foi sorteado primeiro e ficou com o ar, governando tudo e todas as criaturas que viviam acima da superfície, vigiando-as de cima do Olimpo e podendo intervir com trovões e raios. Por essa posição de ser o rei dos céus e por ter sido o líder na guerra com os titãs, Zeus era considerado o rei dos deuses, supervisionando não apenas as criaturas mortais, mas também os outros deuses, seja dando tarefas, mediando ou causando conflitos. Em segundo, Poseidon governaria as águas e todas as criaturas que viviam abaixo de sua superfície, intervindo com tempestades marítimas e terremotos. Seu tridente causava rachaduras na terra, de onde nasciam as fontes de água. Esses poderes podiam ser usados tanto para cooperar com os mortais, como quando auxiliou os gregos contra os troianos, quanto para punir, tentando afundar o navio de Odisseu para se vingar por seu filho, o ciclope Polifemo. É possível que Zeus fosse a divindade mais importante na Grécia micênica, no continente, enquanto Poseidon fosse considerado o deus supremo na civilização minoica da ilha de Creta, com muito mais atividades marítimas, e essa divisão do mundo tenha sido consequência de gerações de intercâmbio cultural e comercial. Finalmente, pelo sorteio, o terceiro irmão, Hades, governaria o mundo inferior e dos mortos, um reino invisível para onde iam as pessoas após a vida. Hades é o nome da divindade, não do lugar. E, como falar dele fora de funerais era considerado um sinal de mau agouro, não existem muitas representações dele. Para impedir que os mortos tentassem voltar para o mundo dos vivos, Hades contava com a ajuda de Cérbero, um cachorro de 3 cabeças e cauda de serpente. Notaram que nenhum governava especificamente a Terra, já que ela era da vovó Gaia, apenas dividindo em regiões. E também tinham os outros filhos de Reia com Cronos. Hestia, a mais velha, deusa do lar e da família, cujo nome pode ser literalmente traduzido como lareira. Os templos em sua homenagem ficavam nas sedes dos governos, simbolizando a cidade como um lar com uma fonte de fogo que devia ser sempre alimentada, servindo aos moradores e para colônias construídas por aquela cidade.
Depois veio Deméter, a deusa da colheita e da agricultura, normalmente representada com trigo ou outras plantas, e seu principal festival era exclusivo para mulheres, como símbolo de fertilidade. Finalmente, Hera, a deusa do casamento, protetora das mulheres e do nascimento, como a matriarca dos deuses olímpicos. E, em outra imagem comum nas mitologias e nas religiões, ela casou com seu irmão, Zeus. Além desses significados principais, todos os deuses possuem epítetos, ou seja, uma designação, qualificação particular, que podia depender de acordo com o lugar, que tivesse relação com a divindade, com a finalidade daquele tempo, com a época do ano ou com o que se pretendia alcançar ao consultar ou adorar aquela divindade. Por exemplo, o altar de Zeus, próximo ao mercado de Atenas, era o de Zeus Agoreu, que puniria comerciantes desonestos. Diferentes sacrifícios eram feitos em homenagem a Poseidon, dependendo se as pessoas desejavam uma viagem tranquila pelo mar ou a proteção contra terremotos, por exemplo. E temos também a próxima geração de deuses olímpicos. Habitualmente o panteão grego é interpretado como possuindo 12 divindades principais e dezenas de outras figuras mais específicas, tanto divindades quanto criaturas mitológicas ou semideuses. Atena era a deusa da sabedoria e da estratégia, por isso costuma ser retratada com equipamentos militares. O rei dos deuses Zeus, que teve diversas esposas e parceiras, engravidou a titã Metis, a mais prudente. Temendo que a criança se tornasse mais forte que ele e o derrubasse, como ele mesmo fez, Zeus engoliu Metis. Após isso, sua cabeça começa a inchar, e Prometeu e Hefesto usam um machado minóico para abrir a cabeça de Zeus, de onde emerge Atena, já armada, nascida da cabeça do pai. Já o deus Apolo significava muitas coisas, mas especialmente a beleza masculina, o sol e a luz, no sentido de revelar a verdade. Por isso que o mais conhecido oráculo da antiguidade, o de Delfos, era em um templo de Apolo. Já sua irmã gêmea mais velha, Ártemis, era a deusa da lua, dos animais, da natureza selvagem e da caça, e eles eram filhos de Zeus com Leto, que era filha de 2 titãs. Outro filho de Zeus, com sua esposa Hera, é o deus da guerra e da coragem, Ares. Assim como Atena, ele costuma ser representado armado, mas enquanto ela personifica a estratégia, ele personifica a bravura individual, a violência e a brutalidade da guerra. Ele era casado com Afrodite, deusa do amor e da beleza feminina, cujas origens variam, sendo ou filha de Zeus com uma titã, ou ela teria surgido de partes do corpo de Urano. O casal teve 7 filhos, incluindo Fobos, a personificação do medo. Hefesto era o deus dos artesãos, da metalurgia e dos vulcões, e ele que produzia as armas e equipamentos dos outros deuses. Hermes era o mensageiro dos deuses, protetor dos viajantes, dos ladrões e dos mercadores, e transitava entre os vários mundos graças às suas sandálias aladas, feitas por Hefesto. Ele era filho de Zeus com uma das Pleiades. A 12ª divindade costumava ser Hestia, ou então Dioniso, o deus do vinho, da festividade, do teatro e da loucura, também filho de Zeus, mas sua mãe varia de acordo com as fontes. E todos eles também tinham seus epítetos e protagonizaram suas próprias aventuras e tragédias. E também possuem nomes diferentes na mitologia romana, muito usados para corpos celestiais, embora a mitologia romana não seja uma cópia idêntica da grega, ao contrário do que muitos imaginam, sendo mais uma adaptação. E existe uma pergunta que muitos se fazem: os gregos acreditavam em seus mitos? Afinal, pensamos na Grécia clássica como um dos berços da filosofia. Título de uma das obras do historiador Paul Veyne, para ele essa pergunta é injusta, já que o mito é também uma forma de transmitir conhecimento relacionada com a filosofia e a história, e que nos conta bastante sobre as suas sociedades. E claro que tudo isso é um brevíssimo resumo, e enquanto você assistiu esse Nerdologia, Zeus pulou a cerca de novo.